Começa mais um Jogo Onde, esse muito especial, pela primeira vez em São Paulo, terra do nosso convidado e também da Genial Investimentos, que é uma empresa nacional, internacional, mas que tem sede aqui também, né, na Faria Lima. Então, muito obrigado pela recepção, agradecendo muito a Denise Barbosa, que nas horas vagas é minha tia, e o QR Code para você abrir sua conta na Genial. É aquela do Guga, é verdade, nosso ídolo Gustavo Kirten. Ainda vou procurá-lo por aqui pelo prédio, não sei se eu vou encontrá-lo, mas vou tentar achá-lo, que é uma grande referência esportiva minha, não sei se é sua, deve ser também, né? Que você joga tênis, né, Juan? Mas a gente não É. vai falar de Flamengo hoje, a gente vai falar de Fluminense e até de tênis. Você joga tênis, não é isso? Eu tento, né? Brinco, fiz algumas aulinhas aí, gosto muito, mas não tem muita qualidade, não. Não tem muita qualidade ou você na sua exigência de atleta? Não, só bate-bola mesmo. Porque eu acho que eu jogo bem, entendeu? Eu tô começando, É, vou ter que rever meu conceito, então, se eu jogar contigo, provavelmente. não, isso aí é outro nível. Minha qualidade é correr no tênis, então já dá pra ver, né? Que já dá trabalho, né? Bastante. Para quem não sabe, o Juan jogou no Fluminense antes do Flamengo. Ele saiu do Arsenal, que é um assunto até que pensei em trazer aqui para a mesa, mas como foi Arsenal B, e tem até vídeo aqui na VJ TV do Juan, na despedida do Tony Adams contra o Celtics, foi bem no jogo. Mas o Fluminense foi o time que ele realmente marcou primeiro para o público, principalmente do Rio de Janeiro. E ali, você acha que foi o time que você primeiro se firmou no cenário brasileiro, ou você vê que antes, no São Paulo, já tinha um reconhecimento? Eu confesso para você que conheci no Fluminense. Sim, não, foi no Fluminense. Eu saí do São Paulo na categoria de base ainda, sem ter jogado pelo profissional, sem ter estreado no profissional. Então, eu também sou muito grato ao Fluminense por ter me dado essa abertura de voltar para o Brasil, de ter aberto o mercado no Brasil, no nível profissional, né? Então, é um clube que eu tenho muito carinho. Bom, formalidades feitas, como é que era Laranjeiras na época? Como é que foi chegar no Rio de Janeiro? Uma cidade muito movimentada, né? Uma cidade que muitos jogadores se perdem no Rio de Janeiro. Uhum. E você é muito focado, sempre foi muito focado. Como é que foi para você toda aquela mudança? Como é que estava o Juan? Jogador, a gente sabe da sua qualidade, mas como é que estava você enquanto indivíduo, depois de passar pela Europa? Como é que você estava? Tava bem difícil, assim. Essa adaptação para mim foi bem difícil, eu nem imaginava, mas foram muitas coisas, né? Assim, voltar para o Brasil, eu que sempre tinha jogado no Brasil, em São Paulo, então essa mudança de estilo de jogo, e antes de uma passagem na Europa, né? Então, assim, um choque de cultura, tática, técnica, do dia a dia. O clima foi uma coisa também, assim, que demorou muito para eu conseguir me adaptar ao calor do Rio de Janeiro, vindo principalmente da Inglaterra, que também já é mais quente, bem mais quente que São Paulo. A estrutura também é completamente diferente. Então, foi um período difícil de adaptação ali, de quase um ano ali, que eu fiquei meu primeiro ano no Fluminense em 2004, praticamente sem jogar. Joguei 6 jogos só. E aí, em 2005, que eu me torno titular, e aí sim consigo entender toda essa diferença, todo esse estilo de jogar do Brasil e do Rio de Janeiro, mas de fato conseguir ter performance, né? Ter rendimento, porque no primeiro ano eu já estava, né, entender se entende errado, mas de fato conseguir executar às vezes leva um tempo, e em 2005 eu consegui ser titular e ter sequência. Duas coisas, né? Primeiro, São Paulo é mais frio que Inglaterra, que Londres mesmo? Foi isso mesmo que você falou? São Paulo Caraca. bem mais frio. Não. São Paulo é mais frio que o Rio. Sim, Tá. não é tão. Mas Londres é mais frio que Eu São Paulo. eu Sim, nunca fui sim. lá, mas eu imaginava que lá também era brabo o Não, negócio. Lá. lá é complicado. Lá, ainda mais pra gente aqui brasileiro, né? Lá é como se fosse 9 meses de inverno, porque o verão lá, na minha época, era 20 e poucos graus, não passava disso, mas ficava ali em 18. E aí depois, primavera e outono, ficava mais ou menos em torno de 10, 12, 8. E aí vinha o invernão mesmo, que aí ficava 0, 2, 3, às vezes batia o negativo -1, -2. Nossa. Mas então, assim, pra gente era o ano inteiro de inverno, né, praticamente. E aí no verão a gente já férias, então já passa passava um mês e pouco aqui, um mês de pré-temporada, um mês de verão,
acabou o verão, era friozão bravo. E daí pro Rio, 40 graus. Quem que Certo. acreditou no Juan de 2004 para 2005 para te manter, para você iniciar a temporada como titular, para você ter a sequência que você deveria ter? O meu empresário, Eduardo Duran, acreditava muito em mim, tanto é que me direcionou para lá por acreditar que eu teria futebol, né, para jogar no futebol brasileiro. E quando eu cheguei, o diretor era o Paulo Angione. E o Paulo Angione foi um cara que, infelizmente, nessa época ficou pouco tempo lá no Fluminense, mas foi um cara que conversava comigo, mesmo eu comecei titular, no primeiro amistoso da pré-temporada eu saí, aí depois fiquei no banco praticamente o resto do ano. E ele era um cara que chegava e me falava, pô, você tá vindo de adaptação, fica tranquilo, trabalha e tal. A gente entende todo esse processo de adaptação, então, cara, trabalha, faz seu trabalho e tal. Só que ele acabou que ficou pouco tempo. E depois que ele saiu, não lembro que o diretor que assumiu agora de cabeça, mas aí as coisas fui ficando mais de lado, aí depois o Fluminense contratou o Vitor Boleta, então já fiquei de terceira opção ali, que é uma coisa difícil, né, pro jogador. Quem era a Era o primeira Júnior opção? César. Júnior César. E depois trouxeram o Vitor Boleta, que estava jogando muito bem no Vasco. E aquela coisa, você vai fazer o coletivo, você nem participa, né? Você fica de fora e tal. Então, é difícil o jogador encontrar motivação ali para treinar sério, para se dedicar e tal. Então, passei esse período difícil para essa reviravolta em 2005. Você nunca foi da noite? Não, nunca fui. Nem o Rio de Janeiro conquistou você? Não, nunca fui. Tentei ter um lado profissional. Teve um período da carreira que eu acabei saindo um pouquinho mais, mas foi um período curto, assim. Então, eu sempre tive essa visão muito clara de que a vida da noite era incompatível com a vida de atleta. Então, sua visão além do tempo, antes do tempo. E o Angione depois teve o tempo também necessário para demonstrar o grande profissional que ele é, o próprio Fluminense. Voltando a esse início de temporada de 2005, que é o que realmente interessa para a gente aqui no Papo, que é o seu grande momento nas Laranjeiras, antes de virar o Juan, muito identificado com o rival Flamengo. A gente vai chegar no porquê dessa troca, que é uma troca difícil. Você começa o Carioca, já mais adaptado, e o Fluminense entre os favoritos. O Fluminense Unimed, na época, que era grande investidora e tinha um potencial grande para formar um bom time e um elenco forte em 2005, né? Comentávamos aqui fora do ar. Quem que você lembra que estava lá, já de início? O que você pode falar mais? Lembro bastante. Lembro a gente, principalmente no primeiro semestre, né? O time que foi campeão carioca e finalista da Copa do Brasil era o Kleber no gol, às vezes revisava com o Fernando Henrique, Gabriel na lateral direita, Antônio Carlos, Marcão, Fabiano Heller, eu na lateral esquerda, de volante o Diego Souza e o Arouca, Felipe na meia, no ataque o Leandro Guerreiro e o Tuta. Esse era o time base. Assim. Tá bom para vocês? Acho que daria para conseguir alguma coisinha hoje, por exemplo. Um time muito forte. Marcão jogando de zagueiro. Não se engane, líbero, ele não estava de volante, ele estava de líbero. Esse 3-5-2 do Abel Braga, sim, técnico durante toda a temporada, o Abelão. O Felipe teve aquela situação que ele acabou saindo, né? Como é que foi para vocês do elenco a questão do... Foi muito triste, né? Porque, ele era um jogador muito diferente, né? A gente sabia muito da qualidade dele e ele estava num momento muito bom, ele ajudava muito o time. E teve a suspensão dele de... Sim. 3, 4 meses, não sei, enfim, o tempo exato agora, mas fez foi uma um golaço e conseguiu uma suspensão. Felipe, meu cara. Felipe, meu amigo Felipe Paes, que é um sonho ter você aqui, que eu quero fazer com o Felipe sobre o Flamengo. Aí vai ser difícil trazer o cara. Você é tranquilo. A falar sobre o Flamengo vai ser, porque a ligação dele com o Vasco. Também é grande, né? Mas você vê a qualidade, né? No jogo que aprontou essa situação, ele mete Campinense. Foi. E a gente ainda conseguiu passar lá e fomos até a final da Copa do Brasil. Mas era um baita jogador, né? Que prazer ter podido conviver com ele, jogar com ele. Não, e no treino, né? Melhor ainda. Era demais. Ver ele todo dia assim era de encher os olhos mesmo. Fazer uma pergunta que está dentro da pauta. Não parece, mas está dentro da pauta. Você que treinou com Vieira, com Bergkamp,
com um monte de jogador de altíssimo... Canu estava naquele time do Arsenal, um monte de jogador tecnicamente muito qualificado. Como você colocaria o Felipe tecnicamente comparado a esses caras? Putz, cara, mesmo nível ou acima, cara. Porque, assim, o Felipe realmente era um Eu falei cracaço, Bergkamp, assim. hein? O Bergkamp, talvez o nível técnico, o Bergkamp era mais elevado, assim, porque o Bergkamp tecnicamente era fora de série. Mas o Felipe tinha outras características melhores que o Beckham também, né? O drible, esse arranque curto, assim, tinha uma visão de jogo. Era impressionante como ele sabia puxar a marcação adversária e achar um adversário no espaço vazio. Me deixou na cara do gol algumas vezes e era direto. Nessa enfiada de bola rasteira, eu não sei se eu, com 36 anos, vi alguém com tanta capacidade de achar. Claro que o Ronaldinho Gaúcho era de tudo, né? Mas o Uhum. Felipe, nessa enfiada de bola de salão rasteira, era uma... E no Fluminense ele tava... Uma pena ter acontecido. O Claro time que tava muito forte também, ali. né, o Felipe tem culpa no caso, mas pro futebol uma pena, né? Porque ele tava muito bem ali, e jogaria mais com o Pet também, né? É um assunto que vai chegar para depois, Uhum. o Petkovic, nosso amigo. Mas depois que o Felipe sai, o Juninho joga muito também, o meia, né? O Juninho, que tinha vindo do Atlético Mineiro. Às vezes tentava o Preto também. Preto Entrava, Casagrande. Preto Casagrande. Até que aí eu também não lembro o tempo, né? Que aí até a chegada do Pet, né? Quando o Pet chega, ele assume aquela posição que era do Felipe. Que é depois do Carioca. Ele chega a fazer a final da Copa do Brasil, mas a final do Carioca ele não tá. O Juninho é que joga na final do Carioca. Esses detalhes eu também eu não lembro. Não, conte comigo. Tô aqui para isso. Sobre o Carioca. Primeiro turno, surpresa. Volta Redonda leva. O que mudou na mentalidade de vocês para o segundo turno, para vocês fazerem uma Taça Rio tão boa? Acho que foi um tempo ali de encaixe mesmo do trabalho. O Abel, pô, excelente treinador, um dos treinadores que eu mais gostei de ter trabalhado. Impressionante a visão de jogo dele e o poder que ele tem, assim, de gerir o grupo, sabe? Um cara muito honesto, muito íntegro e que realmente tinha o respeito de todo mundo. E aí, acho que foi esse tempo do time encaixar, um time que tinha alguns jogadores que estavam no ano anterior, né? Mas teve muita troca. Então, acho que foi isso. E aí, quando o bicho pegou, que agora, assim, agora vai o racha, o time também era um time de atitude, de trabalho, de dedicação. Então, quando teve a hora do vamos ver, o time respondeu bem. E fomos campeões da Taça Rio, sim, até com, com, com confiança, assim, com merecimento, né? Não foi aquela coisa, nossa, foi sofrido, não. A gente, pô, na final contra o Flamengo, nós ganhamos o Flamengo de 4-1. Semifinal, sinceramente, agora eu não lembro. Mas assim, o time tava jogando, tava Vocês fizeram performando. bons clássicos também contra o Vasco. Pode ter sido o Vasco na semifinal. Não lembro mesmo, a semifinal do Taça Rio, eu lembro a final. Se não me engano, foi Vasco, porque foi Volta Redonda e Flamengo. O Flamengo ganha de 1-0 do Volta Redonda. E é isso, é o Vasco. Vocês passam... Teve pênaltis contra o Vasco. É mesmo? É. Nossa, eu não lembro. Mas a final você deve lembrar, porque você, na minha opinião, foi o melhor em campo Foi na final. marcante aquela final. Que você ali já era uma potência ofensiva, né? Já explorando esse seu lado. Você tem a característica da marcação também. É ruim de passar. Mas você tem essa característica de ir ao ataque e até ocupar espaços que geralmente o lateral não ocupa. E no Fluminense isso já começa a saltar os olhos. Dos 4 gols do Fluminense nessa goleada de final de Taça Rio, 3 são jogadas que passam pelo lado esquerdo por você. Uma você faz um ótimo antepenúltimo passe na jogada ali, clareando tudo. Você dá uma assistência e a outra você sofre um pênalti. Isso. Dá para dizer que aquele Juan já estava num nível depois do Juan do Flamengo, ou o Juan do Flamengo foi ainda melhor? Eu acho que o do Flamengo ele foi mais regular, né? Assim, em alto nível. Esse ano do Fluminense, até por ser o primeiro ano, né? A gente acaba oscilando um pouquinho. Quantos anos você tinha? 23. Não era até tão novo assim de idade, né? Pro futebol em si, mas era em termos de experiência, né? Meu primeiro ano realmente jogando como profissional. Até então ali, se for pegar de 2004 para trás, eu acho que eu não tinha, sei lá, 10 jogos como profissional.
Então, realmente, essa bagagem, essa minutagem que hoje se fala muito, né? Aquela coisa de experiência de jogo mesmo, eu ainda não tinha. Tomei uma bronca do Zico ontem. Encontrei com ele ontem, falei que ia gravar contigo. E tomei uma bronca, usei o termo minutagem. Até você tá usando esses termos. Minutagem, pô. Te mandou um abraço. Tá? Muito obrigado. Outro pro Zico, que esse também é fora de série, né? Como jogador e como pessoa é incrível. Mas voltando ao Fluminense, esse primeiro semestre, então, pelo menos, foi um primeiro semestre nível Flamengo, então? Foi. Principalmente esse primeiro semestre foi mais assim, que foi essa mudança de chavinha, tudo muito novo na minha vida, aquela coisa de passar a ser reconhecido na rua, começar a pedir para tirar foto, pedir um autógrafo. Era até engraçado, que às vezes você frequentava lugares que você passou a frequentar e ser diferente, sabe? Mesmo lugar, mas No é mesmo diferente. lugar, quando depois você começa a jogar, depois que eu virei titular e tal. Então, foi um começo muito bom, assim. Tanto que me tornei titular, o Fluminense tinha contratado no meio da pré-temporada o Lino também, o Leandro Eugênio foi o titular no começo da temporada, então eu consegui tomar conta daquele espaço ali e ser o titular. E muito por causa disso, né? Pela chegada na frente, por criar jogada, participar, assistências e tal. Então isso acaba dando um destaque. Mas realmente essa final contra o Flamengo, né? Pô, final de turno, teve um peso importante, assim, pro confiança do torcedor, né? Bem lembrado, você fez parte da produção do Jogo On de hoje. Você está aqui no Jogo On, na Vegeta TV. Inscreva-se aí, soca o like, né? Compartilha para todos, para a gente ter mais alcance e tendo a honra de ter esse nível de convidados, nesse nível de estúdio aqui da Genial Investimentos, mais uma vez agradecendo a tia Dena. Abra sua conta. 74 jogos, 15 assistências. É muita coisa para lateral. Quando você me pediu essa informação aí, até mandar um abraço pro Rodrigo, meu assessor de imprensa. Pô, legal. Então ele conseguiu passar isso daí rapidinho e foi um número, assim, para primeiro ano, né, de profissional e tal, um número que eu achei bem relevante, assim. Muito. Fiquei orgulhoso. Em outras temporadas você teve quantas assistências Acho que na melhor? 2008 então, você jogou uma... 2007, 2008 pelo Flamengo eu tive bastante assistência. Teve um ano no Curitiba que eu também passou de 10 assistências. E o que ajudava às vezes bater falta, né? Escanteio, bola parada ali, às vezes conseguiam umas assistênciazinhas ali. No Fluminense você já estava com essa moral? No Fluminense estava. No Fluminense era eu que batia. Você sabe que contra o Celtics pelo Arsenal você chegou a bater escanteio também. Já nem lembro. Não lembro. Espero que tenha batido direitinho. Nunca faltou personalidade, daí isso a gente não pode falar, né? Eu tinha uma coisa muito assim minha de querer ser jogador, de jogar e não, é isso que eu quero fazer, ponto, acabou. Não pensar em responsabilidade, se vai, se não vai, ou algum tipo de medo, assim, parece que é aquela coisa que você nasceu para fazer aquilo ali, então só ia. Eu já comentei com meu irmão Felipe Barbosa é mais novo, não teve a oportunidade de te ver jogar. Já tem uma geração dessa, tá? Já tem várias. E eu falei, o Felipe é o jogador mais destemido que eu vi em campo. De coragem. Se você botasse o Beckenbauer marcando ele, se você botasse um jogador de menor nível, ele ia pra dentro do mesmo jeito. Eu vou botar o Pet pertinho de você, os dois ali, que é uma personalidade que você tinha, que acho que vem dessa confiança do profissionalismo, do trabalho, né? De sonhar com isso, mas entender que o sonho, quando ele é real, ele exige muita coisa, né? Sim. Muita gente comenta da sua entrega nos treinos. Positivamente, claro, pela vontade, mas também na parte aquela do Juanzinza, né? Também, do Marrentinho. Levava a sério, né? Nem no treino você aliviava. Então, eu acho que isso deve ter pesado para os caras investirem em você para 2005 e você ter conquistado esse espaço, não? Foi uma série de coisas, assim, né? Eu acho que tem uma questão instintiva mesmo, de personalidade, do jeito de jogar, do jeito de gostar de jogar. Teve uma questão da minha passagem na Inglaterra, assim, me colocou numa visão de profissionalismo diferente, assim, do que a gente está acostumado aqui no Brasil. E 2004 foi meio ali, vai ficar, não vai e tal, e aí acabei ficando também por uma questão contratual do Fluminense com o Arsenal,
E aí foi também essa mudança de chave. Falei, pô, agora vai o racha, tem que ir pro tudo. Minha carreira poderia ir para um caminho diferente. Então, esse profissionalismo que eu adquiri na Inglaterra, acho que foi muito importante ao longo da minha carreira. Voltando ao sistema do Abelão, você e Gabriel com muita liberdade, né? Muito. O Gabriel foi um dos artilheiros do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Sim. Mas no primeiro semestre você foi mais do que ele ainda à frente. Vocês tinham um combinado, vocês conversavam, porque depois você fez uma dupla incrível também com o Léo Moura. Mas essa dupla com o Gabriel em 2005 deu muito certo também. Talvez se tivesse um longo prazo, fosse dar ainda mais frutos pro Fluminense. Muito também, acho que por característica, né, minha, do Léo Moura e do Gabriel, de serem mais ofensivos. Então, essa formação com 3 zagueiros dava muita liberdade pra gente. E a gente, por essa característica ofensiva, conseguia, de fato, ter hora que ser ponta, ter hora que ser meia, ter hora que ser lateral, ter hora que ser atacante. A gente conseguia ir encontrando esses passos para ser lateral decisivo, né? Com assistência, com gols. Então, essa dupla com o Gabriel também foi uma dupla, assim, acho que nesse primeiro ano, ele teve muito destaque, né? Porque ele fez muito gol. Então, ele realmente teve um ano maravilhoso. Talvez até acho que o melhor ano da carreira dele, em termos de números, assim, né? Porque quase estava sendo até brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro. No primeiro semestre, eu diria que você foi até melhor do que ele, assim, no comparativo. Claro que é para somar, os dois jogam pelo Fluminense, blá, mas assim, individualmente teve... Mas no segundo semestre, realmente, ele deu uma despontada boa. Teve muito destaque. E merecido, né? Um baita jogador, pô, muito habilidoso, muito técnico. E também tinha esse DNA ofensivo e essa personalidade, né? Então ele assumiu a cobrança de pênalti, ele era um lateral que, pô, entrava também por dentro, entrava na diagonal, tá sempre fazendo os gols dele. Chutava bem também. Chutava, era muita personalidade, assim, o cruzamento dele muito bom. Então era um jogador muito bom. Mais um testemunho para a geração mais nova que tá zoando o Gabriel pra caramba, que ele falou que era melhor que o Cafu e o Jorginho, um monte de gente. Gabriel, calma. Que o Gabriel era muito bom jogador. É aí que eu sempre falo, e toda vez que rolou esse assunto recentemente, você deve ter chegado até você também esse vídeo do Gabriel. Eu falo, tecnicamente, ele não deve nada a ninguém. É que o futebol não é só isso. Tem outras questões também, mas tecnicamente, um dos melhores que eu vi. Sim. Não é? Concordo? Concordo. Muito, muito, muito técnico mesmo, habilidoso, um jogador difícil de você marcar, um jogador... E ele tinha força também, então ele tirava do lado com aquela habilidade dele e era difícil de pegar. Então, realmente é um jogador que dava muito trabalho, porque a gente jogou junto na base do São Paulo, já tinha jogado junto, e depois jogamos contra, né? Ele pelo Fluminense, eu pelo Flamengo, ele pelo Cruzeiro também, eu pelo Santos. Então a gente jogou contra algumas vezes. Ele jogou também no Grêmio, no Inter, né? Então, é um jogador que era difícil de jogar contra. Hoje, às vezes a gente se encontra, hoje ele é meu freguês do futevôlei. Tem. Nunca ganhou. Tem essa freguês, freguesão. Então no futevôlei você é bom. No tênis você corre. Não seria bom no futevôlei, né? Mas pra ganhar dele dá. Pra ganhar dele é vitória. Boa. É a resenha que faz parte do futebol. Se bobear, ele é metido a jogar tênis também. Tem toda a pinta de que joga tênis. Eu acho que deve estar jogando. Denilson tá jogando também. Tá junto com o Denilson até. Ele tá jogando com o Denilson. É verdade, eu vi fotos. Voltando ao Fluminense. Depois chegou a final do estadual. A gente vai chegar à Copa do Brasil também, que é uma campanha curta. Né? Tem um jogo com o Ceará, que é difícil ir de volta. Vocês empatam em casa, depois vocês metem 4 lá no Ceará. Mas, em geral, a final que marcou mais. Vamos chegar lá. Mas primeiro, a decisão do Carioca. Teve polêmica agora com a situação do Carlinhos, que já estava negociado com o Flamengo antes da decisão e acabou não jogando a segunda partida. E na época também teve com relação ao Fluminense, eu não sei se você lembra. O Lugão, o Schneider e o Léo Guerra. Teve essa situação e depois confirmou-se, né, a ida deles para o Fluminense. Dito isso, foram 2 jogos absurdamente difíceis mesmo assim, não é isso? Bem mais difícil que a final do Nova Iguaçu com o Flamengo. Foi mesmo. O placar do primeiro jogo eu não lembro. Eles ganharam, Volta Redonda ganhou, né? Por 4-3.
E eu lembro que o segundo também a gente ganhou ali com o gol de Antônio Carlos, né? No final do jogo realmente 3-1. foi uma final difícil, assim, bem dura. Não foi, mesmo o nosso time estando bem, né? E com a força da torcida, da camisa do Fluminense, mas foi um Volta Redonda que deu muito trabalho. Tô tentando aqui de cabeça lembrar dos gols para ver sua participação. E um do Tuta de dividir do goleiro. Não teve um que você sofreu o pênalti? Não, na final teve um que Você eu, teve que eu participação em um bati a dos gols. falta. Eu Ah, que bati você uma bateu a falta falta. Isso, e o lateral e o Marcão Marcão desvia. desvia. Isso mesmo. Isso. Então, é o seu segundo gol. Pode ser? Pode. É. Né, isso também não lembro. Não, foi o segundo Memória gol. O primeiro boa, viu? gol, o primeiro gol é o do Tuta dividindo com o Lugão, que, na minha opinião, foi falta, mas depois o Tuta foi expulso até. E o Walter Dona tem 2 jogadores expulsos, mas tem esse lance da sua falta. Você já tinha batido bem uma falta anterior, logo depois da expulsão do primeiro jogador do Walter Donda, o Mário César. Você bateu bem, você bateu raspando a falta, não sei se você vai lembrar. Mas Não. são tantos lances, né? Se eu bato uma falta raspando no Maracanã, cara, eu ia lembrar, eu ia falar no ouvido dos meus irmãos para sempre, mas ele não lembra. E teve esse lance que o Marcão faz o gol ali antes de chegar o terceiro, que é o do Antônio Carlos. E aí eu quero falar da importância de alguns jogadores ali, que muitas vezes não são citados, porque tem outros jogadores mais técnicos, mas do Leandro, conhecido, um dos melhores apelidos da história é o do Leandro. Não sei se chegou até você, que é o Leandro Giannichini. Quem não sabe, ele é bem feio. é tipo Belo. Mas era um guerreiro. Antes de ter essa história de tricolores, de guerreiro, Fluminense, ele já era a representação disso, né? E ele vai pra final no sacrifício, né? Não, ele era uma peça importante do time, ele dava muita mobilidade, era um baita desafogo do time, assim, às vezes muitos lançamentos que eu dava para ele, às vezes marcado, apertado, ele fazia a movimentação, ele chegava sempre na frente muito rápido, um jogador que prendia muito bem a bola, então foi realmente muito importante, e sem a bola também, um guerreiro, ajudava muito na marcação. Encardido, cara duro ali de jogar, ruim Sim. de marcar. Eu digo isso porque o lançamento da final para o gol do Antônio Carlos é do Leandro. Você vê a importância dele ali pro Fluminense, no caso, surgindo. Como você bem disse, é um elenco muito bom, de jogadores no auge da forma, mas outros sendo revelados. Sim. Como Antônio Carlos, como Diego Souza, antes de ele rodar todos os times do Brasil e alguns do mundo. Às vezes as pessoas não acreditam que nosso volante era Diego Souza e Arouca, né? E o Diego primeiro. Ou o Arouca era primeiro? Era mais o Arouca. Era mais o Arouca. O Arouca de primeiro volante, ninguém acredita, e o Diego de centroavante, meia, né? Muito sucesso aí, era volante. Era, porque tava nível começando, técnico do time, né? Exatamente, o nível. Ele ia tirar 10 do Felipe, ia tirar 10 eu acho do que até Pet. mas se não me engano, de formação ele é volante. Fez a base todo o Fluminense como volante. É isso. Depois que ele foi pra meia. Tinha tanta qualidade, né? Chegava na área, fazia gol. Perfil físico bom, assim, pra entrar na área, né? Pô, muito forte. Pô, de cabeça ele ia muito... Outro bom apelido também, Boi Bandido. Boi Bandido, né? Depois, no Flamengo, a gente vai chegar aquele que vocês vão juntos, né? Pro Flamengo. Ele acho que chega um pouco antes que eu. Mas é pra mesma temporada, né? Eu acho que ele chega no final de 2005, eu chego em 2006, né? Isso aí. Ele joga 2005, ainda no Flamengo, verdade. Por que eu confundi? É o mesmo empresário? Pode ser? Pode. Acho que era. Mas voltando. Conquistou o Campeonato Carioca. Euforia grande. Seu primeiro título profissional. Foi. Conta mais da emoção disso, dessa sensação. Depois você teve tantas vezes de novo. É maravilhoso. É maravilhoso. E esse título foi muito importante, assim, também por estar jogando, sabe? Então foi muitas coisas mudando na minha vida, assim, muito rápido. Então, por isso, a minha gratidão pelo Fluminense. E dessa... Você ser campeão, aí, pô, depois tava na seleção do campeonato, sendo titular. Foi realmente quase que uma confirmação daquele sonho de criança que a gente tem de, pô, virou realidade. Parece que agora concretizou, sabe? Tinha essa cobrança ainda pra você, ou da parte dos mais próximos, de tipo assim,
23 anos, tem que ir. Ainda tinha possibilidade, na sua opinião, agora analisando mais friamente, eu sei que na época você estava completamente focado, mas teria talvez a possibilidade de você tentar outra coisa ainda naquela altura ou não? Ah, assim, Porque você tem uma talvez, boa tinha, formação, né? teria uma base familiar, assim, para direcionar para outra área, mas minha família, principalmente meu pai, nunca me cobrou nesse sentido, assim, tipo, ó, meu, você tem um prazo aí, senão desiste. Que Meu pai legal. nunca me pressionou dessa maneira. A única coisa que ele me obrigou foi terminar a escola, terminar o terceiro colegial, que eu agradeço muito a ele até hoje por isso. Mas depois disso não, depois disso meu pai me cobrava às vezes para melhorar, principalmente algumas coisas comportamentais, de profissionalismo e tal, mas essa questão de resultado, de pô, você vai ter que jogar, você tem que ser titular, você tem que é, buscar certas coisas para continuar ou não, nunca teve. E graças a vocês e ao It's a Go, que a gente traz esse conteúdo de qualidade no Jogo Onde, com grandes convidados. Você conhece o It's a Go? Você gosta de Premier League, La Liga? Você gosta de Champions? Você gosta de colunistas de qualidade? Né? Temos Mauro Betting, temos o Baran por lá escrevendo, e você também pode escrever o seu artigo e mandar para o It's a Go, beleza? A gente tem aqui o QR Code, beleza? Aqui? Será que é aqui? Vem com a gente! Ali já começava a surgir as questões em campo de discussão, de chegadura, ali já começava a surgir esse personagem, Pouco, que é um personagem super pouco. real, tá? No campo, super real. Pouco, no Fluminense era pouco. Era. Acho que assim, o sangue quente, isso vem de criança, né? Isso aí não tem como, mas essa questão das discussões foi uma coisa que mudou também pro Flamengo ali. Acho que por conta um pouco de como é o Flamengo, né? Muita cobrança, sem pressão e tal, mas mais culpa minha, eu acho que é um pouco do meu jeito, né, de jogar, mas hoje, mais velho, eu vejo que poderia, nossa, ter evitado 90% de combates, de conflitos e tal, mas, ao mesmo tempo, essa atitude me fez chegar onde eu cheguei. Então, a gente poderia ter equilibrado mais, né, mas, ao mesmo tempo, teve um lado positivo, assim, de muita dedicação, muita cobrança minha, né, pô, em mim, né, de todo dia treinar sério, todo dia me dedicar, independente do treino, ser físico, ser tático, ser coletivo, Você tá sempre curtindo tentando. agora, né? Você curte agora o futebol, tem época que você não curtia, né? A época era Não, foco total. era. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque você tá no auge da sua carreira, mas futebol ele é muito rápido, que se você se acomodar um pouco, vem o outro e você cai Lógico. de performance. Eu fui também, com o passar do tempo, entendendo os meus pontos fortes e fracos. Então era um cara que dependia muito da minha parte física, não é? Não sou grande, não sou forte, então eu tinha que estar fisicamente na melhor forma possível para conseguir render. Então treinava muito sério, treinava muito forte, fazia muito complemento físico para conseguir, né, chegar na frente, voltar, chegar na frente e voltar, quantas vezes fossem necessárias. Pra a gente falar de outra competição que a gente tá chegando, que ainda foi no primeiro semestre, mas é muito importante, antes do Brasileirão e da Sul-Americana, que é a decisão da Copa do Brasil. Então, um momento crítico, até na história do Fluminense, porque era um adversário que não tinha tradição, apesar de ter um time forte, muito mais forte que o Sim, Santo André, que venceu o Flamengo no ano anterior. Vários nomes ali vingaram, exato, isso que eu ia comentar. né? Você lembra? Lembro, Christian, Mossoró, acho que Hever, o Hever, Vitor Goleiro, né? Vitor, goleiro. As Tinha o menino jogador- Léo, atacante, que era bom também, que jogou no Guarani. Jogadores de alto nível, né? Teve oba-oba de vocês, do Fluminense? Não tô falando de você, que você tá sempre concentrado, mas você acha que o grupo poderia ter entrado mais focado se não tivesse tido talvez a conquista do Carioca, o grupo teria se cobrado mais pela Copa do Brasil ou não? Sua avaliação. Não, eu acho que não. Acho que não teve oba-oba. A gente tava focado. Nós perdemos o primeiro jogo de 2-0 num campo
que não era muito bom, assim, para uma final de Copa do Brasil. Então eles sabiam jogar lá, eram muito fortes, era um time muito, muito bom, né? Não tenho o que falar. Mas vocês sabiam que iam esperar uma pedreira lá, né? Vocês sabiam que o time, sabia. apesar de não ter jogadores famosos, consagrados, era um time bom. Vocês sabiam disso? Sabia. Mas uma coisa que eu acho que foi muito também determinante, eu acho que era não ter o Maracanã, né? A gente não ter feito a final no Maracanã, eu acho que fez muita falta, né? O Maracanã tem uma identidade com o Rio muito forte, né? Com o Fluminense também. E o peso, né, de jogar uma final de Copa do Brasil no Maracanã, para mais de 50 mil pessoas, um campo muito grande, que o time jogava muito bem, né? Jogava muito bem no Maracanã, com campos, ainda tinha diferença de dimensões, né? Então era um campo muito grande. A conquista da Taça Rio ainda foi no Maracanã. A conquista da Taça Rio foi lá. Depois é que a reforma teve a interdição e ficaram o ano inteiro sem jogar no Maracanã. E a decisão da Copa do Brasil em São Januário. São Januário. Que não tem nada a ver com o Fluminense. Então, perde um pouco, né? São Januário com o Vascaíno presente aqui. Não é, mas é a casa do Vasco. Se fosse o Vasco, provavelmente teria conseguido reverter o placar. E a gente não conseguiu. Um jogo que nós martelamos muito e a bola não entrou. Se tivesse entrado a primeira, talvez até viesse o segundo gol. Mas, cara, o Vitor fechou o gol, literalmente, e a gente não conseguiu essa conquista. Foram mais de 30 bolas alçadas à área. Entre diversos chutes, diversas oportunidades, não só jogando a bola na área, foi ataque contra a defesa. Eles tiveram uma chance numa saída do goleiro, mas nada. Foi Fluminense o tempo inteiro, mas o gol não saiu, né? Naquela decisão contra o Paulista. Chegando ao Brasileiro, essa decepção grande, imagino que para vocês tenha doído bastante, né? Não vou confessar que na época fiquei muito feliz. Todo mundo sabe que eu sou Flamengo, na época era adolescente, então torci contra bastante. Mas um time com amplas condições de conquistar o Brasileirão. O que a gente viu aqui, ainda mais, saiu o Felipe, mas entrou o Pet, né? Chegaram a jogar juntos, mas muito pouco. Um time com total... O Pet já chega também daquele jeito, né, dele, né? Tava muito bem. Ainda não tinha envelhecido, porque no Flamengo ele já estava com 37, tinha que provar que ele podia. No Fluminense ele chega como grande estrela, depois de jogar muito no Flamengo e no Vasco. Como é que foi essa recepção dele lá, seu primeiro contato com o marrentinho sérvio, né? O Petkovic? Foi muito bom, cara, foi muito bom, assim, o Pet é um cara diferenciado, né? Muito. Culturalmente, um cara muito inteligente, tanto é que também reflete dentro de campo, né? A visão, a leitura de jogo que ele tem realmente é diferenciada. Então, foi um prazer, assim, também poder ver o Pet jogar ali e aprender muito com ele. Teve a discussão quando ele chegou quanto a estrelas, né? Ele e Felipe, da 10, né? Acabou que o Felipe ficou com a 10, mas não ficou no time, então o Pet pegou 8, mas depois ficou vaga. Vocês três são chatos, né? Em geral, exigentes. É que o Felipe também é bastante reclamão, né? Que nem o Pet é. Então, todos são assim, meio assim. Como é que o grupo... como é que você vê a importância de um cara assim no grupo? Para ser a referência do grupo. Porque muita gente fala do lado negativo. Mas eu acho que tem um lado também de exigência, de chegar junto à diretoria, de cobrar, que soma para os garotos. O Felipe sempre escorou muitos garotos. Sim. O Pet também. Você não vê dessa forma? Você sempre conseguiu enxergar esse copo meio cheio? Sim, com certeza. Eu acho necessário num grupo com mais de 30 jogadores, tem que ter o que treina mais, o mais dedicado, o que cobra, o que reclama, né? Então, porque isso faz com que todo mundo esteja num estado de alerta maior, esteja mais ligado, mais concentrado. E, como você falou bem, assim, até essa cobrança com a comissão técnica, com a diretoria, de pagar o salário em dia, de melhorar a estrutura, de às vezes conseguir uma premiação melhor. Então, esses líderes era muito, muito, muito importante pra gente, né? A gente tinha um baita capitão, que era o Marcão, como pessoa e como capitão era fora de série. Tá jogando muito tênis. Tá jogando também? Muito tênis. Lá, meu vizinho, jogando muita bola. Ninguém tá ganhando dele, não. É mesmo? Quando tiver no Rio, avisa. Não, eu vou correr de vocês estão muito viciados. Mas era
era um grupo que tinha suas lideranças, assim, também muito, muito forte, muito marcante. O Tuta era uma baita referência, Fabiano Heller, Baita zagueiro. baita zagueiro, e o cara era um líder da maneira dele, todo mundo tinha um respeito muito grande por ele. O Kleber, goleiro, também é um cara de um outro nível, assim, de intelectual, de Sério, eu postura. nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Kleber é muito gente boa, assim, um cara muito legal. Então, o time tinha essas lideranças, assim, Cascudo. tinha essa divisão das lideranças, né, principalmente entre os mais experientes, com personalidades bem diferentes, mas que tinha essa coisa em prol do grupo, que é melhor pro grupo, e assim fazia. Além do Diego Souza, o jovem Alex, atacante surgindo. Alex, o Tinha Alan, que era muito bom Alan. jogador também, Alan Cabeção. Tinha alguns. Rodrigo Tiuí, tinha Xerém. muito bons jogadores da base, né? Porque às vezes tem muitos jogadores da base, mas nem sempre é no nível que se espera, né? E no nível que tem que ser para de fato o jogador ajudar o time profissional. E lá no Fluminense tinha muitos. Me chamou um pouquinho a atenção que eu não lembrava que tinha questão de salário já na época, no Fluminense, mesmo com a Unimed, mesmo com todos esses. Tinha porque nessa época a Unimed não pagava o salário de todo mundo. Pagava os principais jogadores. Bem lembrado. Então tinha uma parte do elenco que recebia pelo Fluminense e às vezes atrasava um pouco. É verdade. Mas 2005 foi menos, 2004 teve mais atraso, mas 2005 foi bem menos. Bem lembrada essa situação. Brasileiro, vocês entraram como um dos favoritos, vocês se viam como um dos favoritos, vocês achavam que vocês podiam conquistar o Brasileiro? O que houve ali? Que no fim foi uma boa campanha, uma campanha de Libertadores, mas... de Libertadores, de brigar por Libertadores. Até a partir da 9ª rodada fica mais intensa essa disputa. Mas como é que você viu aquele Brasileiro? O que você lembra? Eu lembro que sinceramente eu não lembro assim como era uma expectativa assim da gente no começo do campeonato, mas eu acho que era uma expectativa de Libertadores assim, de mais do que conquistar o título. Apesar da gente ter um time muito bom, mas os times de São Paulo também eram muito fortes, né? O próprio São Paulo, Corinthians, que foi o campeão. Timaço do Corinthians. Timaço. O Inter tinha um time muito forte também. Teve a questão do escândalo de arbitragem também. Teve. Acabou que o Fluminense nessa se deu bem, porque os jogos... Então, olha como as coisas são curiosas, né? Se deu bem, mas parece que se deu mal. Por quê? Porque a gente tinha empatado um jogo em Caxias contra o Juventude e ganho um jogo em Volta Redonda com o Brasiliense. E acho que teve mais um jogo, não tô lembrado. Acho que foram 3 jogos que a gente teve que jogar de novo. No total dos jogos, a gente fez 1 ponto a mais do que tinha feito na rodada normal. Sim, eu lembro que o saldo positivo. Mas a gente não ganhou do Brasiliense em casa. E isso pegou mal. E isso parece que deu uma sensação de frustração, assim, de que, pô, não foi... Mais do que o resultado, né? Mas mesmo a gente tendo feito 1 ponto a mais nos 3 jogos, ficou uma coisa de cobrança, de pressão por não ter ganho do Brasiliense. E você acha que isso pesou ali na... Não acho que isso foi determinante, assim. Em termos de disputa de título, o que acontece? A gente estava próximo, e aí com esses jogos o Corinthians dispara. Então isso pra gente ficou, putz, agora realmente o título ficou um pouco mais distante, mas não dá pra botar na conta desses jogos aí, né? Principalmente do Brasiliense. Tentando achar aqui exatamente os jogos que foram, se não me engano, 2, tá? Na minha pesquisa, na minha memória, 2 jogos, e Juventude e Brasiliense. Pode ser, de repente a gente perdeu pro Juventude lá e ganhamos do Brasiliense em Volta Redonda, e aí com as voltas do jogo a gente ganhou do Juventude lá em Caxias e empatamos em Volta Redonda. Isso aí. Pode ser dar 1 ponto a mais. Isso aí. E a pontuação final, né, com toda essa situação, com toda essa confusão, né, que é um campeonato completamente atípico e comprovadamente, né, teve questão de arbitragem. A gente hoje vive uma situação aí com Textor desenrolando-se num sentido que lembra, né, essa dificuldade que houve em 2005, mas é claro que tem que se comprovar. O Corinthians terminou em primeiro com 81 pontos e vocês terminaram em quinto com 68, 2 a menos que o Palmeiras.
2 a menos que o Palmeiras, que terminou com 70. O Goiás, aquela campanha incrível do Goiás, estava lá na zona, lá no final da tabela. Uhum. E com o Cuca subiu, o time tinha grafite, tinha um monte de baita bons time. jogadores, bom time. Revelou muito esse time. Danilo, Josué. E terminou em terceiro com 74 pontos. E o Inter, a toda a polêmica também, em segundo com 78 pontos. Eu vou falar opinando, tá? O time de vocês, no papel, era melhor do que o time do Palmeiras. Eu lembro daquele time do Palmeiras. Era um time competitivo, mas não era um time com a capacidade técnica que o Fluminense tinha. Eu também acho. Acho que a gente tinha um time muito forte, um time competitivo e com muita qualidade técnica, desde a defesa, passando por volante de Arouca e Vocês Diego Souza. eliminaram o Santos do Giovani. O Giovani tinha voltado para o Brasil, vocês eliminaram na Sul-Americana o Santos do Giovani. E um time muito melhor, tecnicamente, até do que o Palmeiras. Teve ali no meio da temporada alguns jogadores saíram, né? Sim. Se não me engano, Fabiano Heller, Isso. Diego Souza, um pouco depois o Felipe, que dá uma diferença. Porque eram jogadores importantes, assim, né, na formação. Fabiano Heller muito, até a gente jogava junto, né, um do lado do outro. Então, foi um cara que eu aprendi muito, foi um cara que me fez crescer também. A gente brinca que eu coloquei ele na seleção, né, que ele foi convocado no Fluminense nessa época e que ele me fez jogar, ser titular e tal. Deixar um abraço para ele também, muito, muito parceiro, um cara muito gente boa. Então, o time tem essas negociações no meio da temporada, mas continua um time forte, né? Não dá para dizer que por isso não conquistou o título, que por isso não conquistou a vaga na Libertadores. As pessoas pensam muito no futebol, tipo, citando, né, como referência, e você tá aqui, tem que citar, apesar de você ter ficado de fora em boa parte também em 2009 por conta de lesão, e o Everton jogou também, mas assim, não teria Pet Adriano se não fosse uma espinha dorsal estruturada ali, bem feita, né, de vários jogadores que carregavam o piano, né? Então acho que talvez esse tenha sido o diferencial até pro próprio Palmeiras, né? Você não tinha mais de Operário para conseguir essa vaga, essa dedicação. Na Sul-Americana, você lembra de quem vocês perderam? Lembro. Você lembra quem que tava no time que vocês perderam? Que arrebentou? O Conca, né? Dario Conca. Eu lembro. Pois é, a primeira aparição do Conca pro futebol brasileiro, que ele não teve destaque na Argentina, no River, e ele estava na Universidade Católica do Chile. E eu lembro bem, sabe quando você lembra onde você estava quando você viu, de tanto que o Conca jogou nesse primeiro confronto dele, e no segundo também, nessa eliminatória contra o Fluminense. Você lembra desses jogos? Era quartas de final? Eu não lembro. Quartas de final. Né? Quartas. Uma coisa, uma semelhança, assim, né? Até com o Paulista na final, que também foi o time que a gente perdeu, esse 10, né? Esse 10 adversário. Mossoró tava voando na Copa do Brasil. Jogou muito também. E contra a Universidade da Católica, a mesma coisa, assim, né? O Conca, o grande cérebro do time, o grande diferencial do time. E a gente acabou não conseguindo passar. Mas lembro que foram bons jogos, assim. Pet meteu golaço. O time jogou bem. De falta, vocês jogaram bem aqui. Acho que eu fiz um gol no primeiro jogo. Sim. Lá em São Januário. Até então a gente não tinha o Maracanã ainda. Não, isso é muito doido, cara. Que jogava em Volta Redonda, jogava em São Januário. Isso, cara, por um campeonato brasileiro, faz muita claro diferença. Que pra decisão, né? Você falou bem aí que faz diferença, mas para um brasileiro, pô, uma casa fixa para jogar, acho que faz toda a diferença. Faz muito. Não lembro de um time ter uma campanha maravilhosa, satisfatória, sem ter uma casa fixa. É verdade. É verdade. Faz muita diferença pro time, pro jogador, pra torcida. Você consegue explicar um pouco isso enquanto jogador? São os atalhos do campo, é a atmosfera, ou é tudo? Como é que você consegue passar isso para quem não é jogador de futebol? Então, é até curioso, assim, porque, né, os campos eram bons campos, né, o gramado, ainda tinha alguns naquela época que eram um pouco diferentes, né, mas, né, colocando Maracanã, Volta Redonda e São Januário, eram bons campos, bons gramados,
Mas eu acho que é uma coisa mais psicológica e do cara estar à vontade, o cara saber que ali é a casa dele, que ali ele tem que, pô, diante da torcida dele, o time tem que ganhar. Acho que é mais uma coisa psicológica e de fato técnica ou esportiva ali, sabe? Mas às vezes inclui viagem, né? Logística Então, também faz isso também, diferença. isso fazia diferença, principalmente Volta Redonda. Raulino de Oliveira. Era cansativo, né? Porque a gente jogava fora e depois viajava para jogar em casa também. Aí eu né? jogando fora de novo. Então era desgastante, por mais que não fosse uma viagem longa, mas cansava ali, né? Tinha toda esse a desgaste logística. físico e psicológico também, É. né? Físico e psicológico. Então, realmente o Maracanã fez muita falta nesse ano. Chegando ao fim da sua passagem pelo Fluminense e do Jogo Onde, que é o primeiro aqui no estúdio da Genial Investimento. Muito obrigado, galera, também da equipe, pela estrutura. Muito obrigado a todos. Todos serão devidamente aqui acreditados. O estúdio está lindo. Me dá uma aberta aqui, por favor. Tá um pouco... Eu brinquei, né? Tá lindíssimo, tá? Mas tá um pouco Marília, Gabi, Gabriela. Não tá com várias caras minhas, assim. Mas tá muito bacana. QR Code na tela. Abra a sua conta na Genial Investimentos. E eu quero saber agora, esse aqui vai dar corte. Por que você saiu do Fluminense para o Flamengo? Como pode isso, Juan Maldonado? Foi um pouco de tudo, assim, cara. Foi um pouco de tudo. Até antes de eu ir pro Fluminense, existia a possibilidade de eu ir pro Flamengo. Mas muito mais pelo meu empresário, eu fui pro Fluminense. Não que eu não conhecesse o futebol do Rio, né? Porque, pô, eu era brasileiro, mas vivia mais o ambiente de São Paulo aqui. Claro que sabia, pô, da força do Flamengo, da torcida e tal. Mas quando chega a proposta do Flamengo, mais pro fim do ano ali, 2005, eu falo... Edu, não quero saber, cara. Se o Fluminense for pra Libertadores, eu vou ficar aqui. E a gente tava com o pé na Libertadores, né, cara? Tava com o pé na Libertadores. Cara, a gente não tem muito uma explicação, assim, de como que a gente não conseguiu aquela vaga, que seria uma baita conquista pra gente. Talvez a eliminação da Sul-Americana foi um baque que demorou pra gente digerir e não teve tempo pra recuperar. Eu lembro que foi 4 derrotas seguidas nos últimos 4 jogos. Sim. Então foi uma coisa que não tem muita explicação. A gente precisava de 1 ponto em 4 jogos. Foi isso. E a gente não conseguiu. Uma queda, e o Palmeiras ganhou 3 e ganhou contra a gente na última rodada. Isso que eu ia falar. E a partir da nona você já tinha essa consciência, né, de que seria a Libertadores, a distância já era grande, faltando 9 rodadas. Mas esse final foi muito, muito abaixo, muito traumático. E foi exatamente depois da derrota da eliminação, né? Então tem tudo a ver, né? Acho que tem, né? Acho que teve. Você pode falar por você, mas a questão do seu foco, por mais focado que você seja, a moral numa situação dessa fica abalada também? Então, eu acho que tem casos e casos. Tem casos e casos, e até falando em termos de grupo e em termos de individualidade, sabe? Bem colocado. Então, mas eu acho que nesse caso específico parece que o grupo sentiu, assim, porque a gente estava muito confiante num título de Sul-Americana, de que a gente iria mais longe, o time estava com muito prazer de jogar essa competição e de conquistar essa competição. Então, realmente foi uma ducha de água gelada, assim, no Mais do que a Copa do Brasil? Sabe que eu acho que talvez sim, cara. Talvez sim. Acho que por ser um peso de um título internacional, tá mais pro final da temporada, de repente um desgaste físico também maior. Mas parece que machucou mais até do que a Copa do Brasil. Então tá. O senhor Fernando Diniz, técnico do Fluminense hoje, fala assim: não tem que ser resultadista. Moda essa, não pode ser resultadista. Tem que ser resultadista também. O Juan acabou de falar, se tivesse classificado para a Libertadores, se o resultado tivesse chegado, ele ficaria e montaria um elenco melhor ainda pro ano seguinte. O resultado faz parte do futebol. A competitividade nesse sentido. Gosto do Fernando Diniz, mas nessa eu não concordo. E aí a gente vê um clássico aqui que eu não sabia. Caraca, você cravou. Tudo mudou. É um efeito borboleta assim... Graças a ficar em quinto por 2 pontos. Você podia hoje estar falando como ídolo do Fluminense, ter ficado temporadas no Fluminense e virou ídolo do rival. E aí, bom, já tinha proposta antes do Flamengo, que você falou.
Sim. E você, na hora ali, não pensou nas consequências que poderia ter de você mudar para o arquirrival? Ou pensou? Segue essa história, por favor. Não, sim, Vegeta, eu sempre fui muito identificado nos clubes que eu passei, assim, tanto é que nessa questão do Fluminense, né? Eu falei, não vou pro Flamengo se a gente for pra vai, eu quero jogar essa Libertadores, né? E aí eu deixei isso totalmente pro final do ano ali, né? Para as coisas acontecerem. Eu tinha muita esperança que a gente ia conseguir, tinha quase que uma certeza ali, por isso que a gente não conseguia às vezes explicar, né? Por que não? A gente tentar uma justificativa pela Sul-Americana, mas eu era assim, eu tava no Fluminense, eu ia ficar ali no Fluminense, não tinha assim, pensar em nada e tal. E aí, quando a gente acaba o ano, meu contrato acabava ali no final de 2005, e a gente não conquistar a vaga na Libertadores, é aquela coisa tipo, agora vamos parar, vamos esfriar a cabeça e ver o que é melhor. Então, o Fluminense fez uma proposta de renovação, mas a do Flamengo era muito melhor, muito, assim, nem se comparava em tudo, assim. E acho que isso também foi determinante, assim, do fato de eu já estar no Rio e ver a força que o Flamengo tem em tudo, assim, né? Também não é só a camisa ou a torcida, mas tudo que o Flamengo representa. Acho que isso foi uma coisa determinante. Não foi um contrato muito melhor, não tenho o que se dizer, mas não foi só isso, sabe? Não foi só a questão financeira que me motivou, mas o fato do Flamengo ter sofrido muito em 2005 e com uma expectativa de melhora, né, para 2006, e o peso da torcida, o peso da camisa. Então acho que foi um combinado de coisas. Se não me engano, o Fluminense tinha oferecido 1 ano de contrato, o Flamengo 3. Então, assim, foi diferente, sabe? Um reconhecimento pelo ano que eu tive foi diferente. Acho que também o Fluminense vinha ali já subindo na categoria de base o Marcelo, que, né, jogava pouco. Então, acho que talvez eles até não me ofereceram um contrato maior por entender, assim, para dar essa abertura para ele. Que talvez, né, se a gente soubesse que o Marcelo ia chegar, eu faria a mesma coisa, né? Porque o Claro. que ele joga ainda, né, é um absurdo. Você chegou a treinar A gente contra ele? treinou quando ele subia para treinar, tanto quando ele subia, assim, para fazer um coletivo com o sub-20, como às vezes para estar no treino mesmo do profissional, ele subia, às vezes sobe 2, 3 jogadores ali e ele subia. Então acho que o clube tinha essa visão também, né, de ter um talento ali, um cara fora de série. Então E você já também reparou de cara que ele era fora de série? não tinha reparado de cara, não. Eu era meio alienado para algumas coisas assim. Não que ele não fosse bem nos treinos, porque eu tenho um amigo, Leandro Eugênio, também, que a gente fala. Ele falou: Nossa, o Marcelo, quando subia, arrebentava com os treinos. Aí eu não lembro, sinceramente, não lembro Tá muito dele focado arrebentando ali no treino. no seu trabalho, né? Mas lembro que tinha qualidade, assim. Você vê que era um jogador que, estando na base, mas já tinha nível de profissional. Então, talvez isso tenha pesado, né, nessa forma como o Fluminense propôs a renovação. Mas assim, pensei um pouco, né? Putz, sair ir pro rival, tal, como é que vai ser e tal, mas aí é aquela questão de ser profissional mesmo, ver o que é melhor para a carreira, ver o que é melhor para a família e aguentar o que vier. E aí você foi, por mais que o contrato fosse melhor e tudo que foi falado aqui, corajoso, porque você finalmente tinha conseguido uma zona de conforto, de ser o titular, de ser reconhecido enquanto ali uma peça importante no elenco do Fluminense. Começaria tranquilamente a temporada seguinte como titular, com seu espaço respeitado. Pela primeira vez, depois de 23 anos, uma carreira totalmente atípica, uma tranquilidade, e você foi brigar de novo por vaga no Flamengo. Você não chega. Tem André Santos lá quando você chega. Então, assim, que não era o André Santos que virou depois, né? Ainda estava começando também procurando o lugar dele. Então, assim, você enfrentar uma pressão grande, né? Que provavelmente você já foi orientado pelo seu staff de que a pressão seria muito grande. Então, eu acho que felizmente, né? E graças à sua determinação, muito graças à sua determinação, deu muito certo, né? Deu muito certo. Graças a Deus, graças a Deus. Eu acho que até essa determinação vem também
pelo como o Flamengo é, assim, dessa coisa da garra, da vontade, do torcedor querer que o Flamengo ganhe sempre, não importa o clima, não importa o estádio, não importa o adversário. Quando a torcida do Flamengo vai pro Maracanã, quer ver o Flamengo vencer. Então, acho que o começo foi difícil, do time como um todo, o meu também. Teve, acho que, uma pressão maior em cima de mim por ter vindo do rival, mas a hora que as coisas aconteceram, que eu me identifiquei com o Flamengo, entendi o que era o Flamengo, aí acho que as coisas caminharam bem e, graças a Deus, tive essa carreira que tive no Flamengo também. E uma sensação de dever cumprido quanto ao Fluminense ou não? Ou você saiu frustrado achando que poderia mais? Não, eu acho que não. Eu acho que da minha parte foi totalmente leal e transparente com eles. Eles também, sim, também não ficou nenhuma mágoa do Fluminense por às vezes não ter me dado a valorização que o Flamengo deu, mas muito pelo contrário, cara. Acho que uma gratidão muito grande pelo Fluminense, por ter me dado essa porta de abertura no cenário nacional. Sempre fui muito bem tratado lá dentro, né? Os funcionários, tudo, diretoria, sempre respeitosos comigo e com todos. Então, o sentimento em relação ao Fluminense é esse, assim, de gratidão, de alegria. Um clube que eu gosto, estive lá no CT do Fluminense um ou 2 anos atrás, fui muito bem recebido, tem profissionais que eram da minha época, foi um prazerzaço revê-los. O Marcão, o Abel na época era o treinador, então foi um baita prazer revê-los. Então acho que é isso, assim, eu zero mágoa de diretoria, do clube muito menos, zero, nunca tive, nem na época, mas fica essa gratidão mesmo, assim, de o clube ter, tanto é que muita gente acha que eu fui revelado no Fluminense, né, por ter aparecido lá, então tenho só gratidão e agradecer o Fluminense. É aquela sensação de dever cumprido, de que entregou o máximo, né? Entregou o máximo, claro, fica chateado de poderia mais ainda em termos de resultados, mas entregou o que podia ali Sim, e é isso. sim. Juan Maldonado, Juanzinho, muito obrigado pela sua Que presença aqui Um no prazer. estúdio da Genial. Um prazer. Sempre bom te ver, me traz tranquilidade. Quem diria que eu ia dizer isso um dia? Me traz tranquilidade e paz te ver. Beleza? Agradecendo também a It's a Go por mais um Jogo Onde de alto nível aqui na Vegeta TV. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima sexta. Galera, o Jogo Onde tá aqui na Vegeta TV. E você que gostou, soca o like aí, inscreva-se no canal. A gente faz mais conteúdos assim, mais conteúdos do Jogo Onde pra você.